por que utilizamos tanto o modal rodoviário para longas distâncias no Brasil. Quando a gente está na faculdade, Diniz, você é professor também, quando a gente está falando da cadeira, a primeira cadeira da universidade, a gente fala muito de modal transporte, na cadeira de transporte, e a gente fala que o modal de transporte, ele é especialista ou especializado para o last mile, a última milha, ou um percurso pequeno, por quê? Ele, em percurso pequeno, ele vai ter um custo muito mais competitivo pela quantidade de mercadoria ou de produtos que ele transporta. E, nesse caso, por que no Brasil a gente utiliza para modal de longas distâncias, que não é a característica dele, principalmente você agora que trabalha e domina o modal marítimo? Boa. Primeiro ponto, né? A gente sabe hoje que o Brasil ele é rodeado de uma milha, de uma malha rodoviária, né? Então, diferente se a gente falar dos outros modais, né? Do marítimo, a costa marítima do Brasil é pequena, diferente se a gente falar do ferroviário, que é bem menor também, a gente sabe que tem alguns erros absurdos aí de bitola, de trem, de tudo. Então, a gente volta a falar do rodoviário, né? E tem algo muito importante que acho que precisa ser dito e precisa trazer a realidade, né? A gente precisa desburocratizar muita coisa ainda dentro do Brasil. O modal rodoviário, ele traz algumas facilidades. Primeiro, o tempo, tu tem um lead time ali no apertado que tu precisa entregar, que só o rodoviário ele consegue. Tu tem uma restrição documental, tu tem um fracionário de 1 para 2, de 2 para 1, que você chega a isso nos outros modais, os outros modais não vai conseguir. E aí termina que você fica refém de usar o rodoviário. E eu ainda vou mais além, eu posso dizer, não sei se o Diniz também que é da área também pode dizer, existe muito uma cultura, dizer assim, brasileira, de depender exclusivamente do modal. Quando você chega para uma cadeia logística, dizer assim, de uma determinada empresa ou de algum amigo, de algum colega, dizer, vamos fazer uma mudança, vamos fazer uma conversão aí do teu volume, aí do que tu tem trabalhado hoje para um marítimo, para um rodoviário. Existe uma cultura de dizer assim, vamos fazer no marítimo. Cara, não, é muito burocrático, é muita documentação, existe um medo. Vamos fazer na ferrovia, não, o trem não vai chegar, eu vou ficar sem produto. Existe toda aquela cultura por trás que precisa ser desvendada, né? E mostrar, é claro, existe todo um projeto aí envolvido, governamental e tudo, para desburocratizar isso, mas hoje termina que fica muito refém do rodoviário. E se for mesmo que seja na última milha ou que seja nas pernas mais distantes, né? A gente estava conversando agora há pouco, antes de entrar ao vivo, e hoje a gente termina que utiliza, mesmo sendo um operador multimodal, termina que você utiliza porque você precisa utilizar, senão você não vai conseguir atender o teu cliente, né? E aí você fica refém do rodoviário. Perfeito. O que você falou, tem um problema cultural, né? E, assim, os outros modais meio que caíram no esquecimento até em políticas, né? De infraestrutura, vamos dizer assim. Quando você pega lá a malha rodoviária brasileira, ela é a mais desenvolvida, né? Isso aí é incomparável. E ainda tem muito problema de infraestrutura. Mas, em critério de flexibilidade, né, nas movimentações de cargas, cara, é onde tem a capilaridade, aonde vai chegar, aonde o aéreo não chega, aonde o marítimo não chega, né, aonde a ferrovia não chega. Então, ele vai ramificar tudo, né? E, além do mais, assim, as ofertas de transportadoras, né? A gente tem milhões de empresas brasileiras, né, que eles vão atender tudo, que você pensar de varejo, de atacado, mas, assim, essa cultura realmente existe, né? Tem muitas cargas que podem ser feitas pelo marítimo, tem muitas cargas que podem ser feitas por ferrovias. Eu acho que até por falta de conhecimento, alguns players não operam nisso, né? O cara não se aventura, vamos dizer assim. Exato. E eu ia até fazer uma pergunta agora, só um momento, Irlandi, já te dou a palavra. Eu ia até fazer uma pergunta agora sobre essa questão, se nessas empresas existe uma área de inteligência logística, engenharia logística, que pensa nisso,
Ou é muito mais de olhou o transit time, olhou o custo, mandou? Porque se a gente vai falando de custo, o transporte rodoviário não é o melhor custo, sem sombra de dúvida, ele não vai ser o melhor custo, utilizando da forma que a gente faz hoje, que é para longa distância. E hoje, na percepção de vocês, as empresas estão buscando profissionais especialistas nisso, igual a vocês, que têm uma formação para isso, uma expertise para isso, que na hora do projeto, antes do startup do projeto, até no kickoff do projeto, já começa a pensar como vai ser o abastecimento, ou vocês acreditam que é mais pela demanda e pela urgência do negócio? Ô Paulo, eu assim, hoje eu fiz um vídeo, inclusive, indo para o trabalho. Quando o cara entra nessa seara de YouTube, né? O que tu vê de oportunidade, tu filma, tu grava, o cara, né? Fica meio doido, né? Fica meio doido. Né? Aí um hobby. Então, é dois hobbies que eu tenho na minha vida, é jogar futebol e gravar vídeo. Eu gosto muito, eu acho que é legal a gente compartilhar esse conhecimento. Eu fiz um vídeo hoje, estava até conversando com vocês antes de a gente entrar, a Avenida Brasil parada, né? Eu moro aqui no Rio, né? Trabalho em Jacarepaguá e eu moro aqui em sentido Petrópolis, que é a minha região serrana, e vou para Jacarepaguá. E todos os dias eu vou nessas vias, né? E a Avenida Brasil está parada. Então, você vê que não é só problema de estrutura, é um problema de cultura, de estratégia e até mesmo dos profissionais de logística. Isso aí eu estou puxando a orelha da galera mesmo, sabe? De supply chain, os caras veem uma estratégia. E aí eu fiz um vídeo, gargalos no last mile. E aí eu comecei a pesquisar. Cara, não só é no Brasil, todas as cidades do mundo têm esse problema de gargalos no horário de pico. Mas por que o cara não faz a operação? Por que o cara não pensa diferente? Por que o cara não sai fora da caixa? Eu fazia uma operação aqui numa rede aqui de supermercados aqui no Rio e eu mandava meus caminhões de madrugada. Aí o cara, mas de madrugada tem um risco, né? A gente tem que fazer o planejamento de risco, tem que ter o PGR. Mas, cara, quando eu fiz a comparação disso, eu reduzia meus custos 80%. Eu preferindo pagar uma escolta, né? Do que eu colocar o carro e... Coisa absurda, tipo assim, muitas empresas consagradas no mercado, que eu entendo que tem profissionais renomados atrás daquelas empresas, diretores, CEOs e tudo. Mas, cara, assim, todos os dias tá parado no mesmo lugar o caminhão. E quando é um frigorificado, aí mais gastos ainda, né? Se a gente pensar que o INTC, aliás, né, que é o Índice de Transporte de Cargas, aumentou 18% de 21 para cá, você imagina você mandar um caminhão e esse caminhão ficar nesse gargalo, né? Então, eu acho que não só é uma culpa governamental, eu acho que entrando muito no que o Irland falou, é uma parte também cultural, de você pensar diferente, de criar novas opções. E a pergunta que você fez, existe? Existe. As empresas hoje elas se preocupam com isso, mas elas querem profissionais de logística, de supply, que venham trazer soluções, que venham mitigar desperdício, que venham resolver problemas. Ela não quer um camarada que simplesmente faça o básico, não quer. As empresas querem, cara, cabeça pensante. O que eu vou fazer? E isso que o Land falou de cultura, de o cara não utilizar. Pô, será que eu preciso usar o marítimo aqui? Eu utilizar uma ferrovia? Qual o custo disso? Então, cara, tem que testar, tem que fazer um plano de ação, tem que estudar, tem que estruturar. A palavra é essa. Um ponto bem importante que o Diniz falou aí, né, usando o exemplo que ele deu da Brasil, né, e hoje você vê, a gente falou sobre isso, né, que a malha rodoviária brasileira hoje é a quarta maior do mundo, né, e a gente vê hoje a precariedade, né, porque você vê que, falar de Recife aqui, hoje a BR-101, ela corta o Recife. Se você estiver dentro do horário de pico, você passa por dentro de Recife, um percurso ali, sei lá, de 40 quilômetros, que você vai fazer em 3 horas, se você for cruzar todo o Recife. E isso termina que acaba com qualquer logística, né? Faz com que o cara queira rodar à noite, faz com que aquele horário lá do PGR, de limitação de restrição de horário, o cara quebra para poder rodar, para não ter que passar no horário de rush ali. E tudo isso, se você não tiver um cérebro pensante ali dentro da tua logística, vai dar errado. Isso aí vai em cadeia também, né, cara? Você vai em cadeia por quê?
No momento que aquela mercadoria não chega, a gente vai entrar agora em ruptura. Então, você tem uma ruptura dentro do Brasil de 10%. Aí você imagina todos os estados com esse problema e aquela mercadoria não chega na ponta para o cliente, né? Ou quando chega, ela tem uma oneração por conta da falta de infraestrutura. É uma perda de venda coletiva, é uma perda de faturamento. O governo perde os impostos de ICMS, porque o negócio não gira, né? Se você, pensando como governo, não vou me candidatar não, tá na época de eleição, não vou me candidatar não, mas eu pensando como governo, se eu tenho um imposto, que esse imposto ele é 19%, que é o meu imposto de circulação, o que é que eu tenho que fazer? Fazer circular. E aí verdade. o cara vai arrecadar no imposto industrial, imposto de serviço, e aí a coisa vai embora. Você vai ter um país que vai faturar, e o cliente na ponta, nesse exato momento, deve ter centenas de milhares de clientes numa loja procurando um produto, e esse produto não chegou por conta dos gargalos que tem nas grandes cidades. Nesse exato momento. Cara, eu fui em São Paulo recente, né? E fui para Congonhas. Tem um monotrilho ali que os caras estão 10 anos fazendo monotrilho. Porra, é uma loucura, cara. Se você tem uma cidade daquela ali que tem um gargalo, que tem o rio Tietê ali, tudo parado, como que eu tenho uma cidade que eu tenho um monotrilho para fazer 10 anos? Um chinês faz aquele monotrilho em 6 meses. Pô. E a gente está 10 anos para fazer o monotrilho. Tá entendendo? Então, isso não só governamental, tá? Estou falando governamental, a comunidade privada, cidadãos, todo mundo junto, entendeu? Pensando na maneira coletiva. Perfeito. E você que está nos acompanhando aí, a live está bombando, cheio de comentários. Vamos dar uma pausinha aqui para ler os comentários. Rogério falou assim, a Ferlandi está aí, grande abraço. Abraço, Rogério. Perguntou assim, ó, sendo o modal rodoviário tão essencial, quais os maiores desafios do mesmo se tratando do Brasil? Essa pergunta, deixa eu mandar logo os alô, que a gente vai voltar nessa pergunta, e eu queria ouvir vocês dois falando sobre isso, que é muito interessante. Mandar um abraço também para Rogério Miguel, um abraço, Rogério, tamo junto, irmão. Mary Salgueiro aí do Rio de Janeiro, um abraço, Mary. Flávio Costa, um abraço também. E tem outra pergunta aqui, ó. Pedro Moura perguntou, quais os pontos negativos do sistema rodoviário? Vamos começar a responder, começando pela de Sara Arruda. Eu queria ouvir os dois, começando por Irlandi. Quais são... Sabemos que o transporte rodoviário é totalmente essencial e a gente quer saber agora, na verdade a espectadora quer saber qual os maiores desafios do mesmo se tratando do nosso país, porque existe a peculiaridade da estrutura do país também, a questão de leis, de governança. Agora, Papum, quais são os desafios para que a gente pule para as próximas perguntas do nosso script? Boa, vou ser bem breve, né? Acho que um ponto essencial aí, falar sobre dois aí. Primeiro, a nossa malha. A gente tem uma malha extensa, que a gente já falou, é a 4ª maior do mundo. Porém, quando a gente leva em conta o estado dessa malha, a gente tem alguns absurdos, pode-se dizer. Se você olha para o norte, cara, se tu falar ali que eu acho que 95% da malha rodoviária do norte, ela é toda no barro, que você tem um transporte totalmente ineficaz, que não consegue dar vazão, que tu não consegue escoar, tu termina que tem que correr por fluvial. O outro ponto que a gente falou agora, o trânsito, os acessos. A gente tem um exemplo claro aqui, o Paulo até conhece bem. A gente tem um polo automotivo aqui, né? Você tem a Jeep aqui dentro de Pernambuco, e onde a Jeep ela precisa escoar, e para ela escoar toda a sua demanda, ela passa por dentro da cidade. Você tem que cruzar ali 4 cidades para você sair dentro do estado de Pernambuco ali, no mínimo. Falando da metropolitana, né? Então, isso termina que gera um dos maiores gargalos no modal rodoviário, né? A malha rodoviária, ela que atrapalha um pouco ainda no Brasil. E os custos, eu acho que é válido também trazer isso. Hoje, tem um transporte rodoviário que chega próximo ali do 40% do teu custo. Hoje, ele vai embora todo no diesel, no combustível. Então, isso
encarece, traz outros problemas, né? Em média ali de 38% a 37% do custo do frete hoje é só no diesel. Então, isso termina que encarece, termina que também gera um desafio maior ali para quem está no dia a dia do transporte rodoviário. Cara, assim, você falou eu lembrei, você tem a Transamazônica que nem se fala, né? Tem os atoleiros ali. Então, o Brasil hoje é falta de estrategista. Eu geralmente eu falo muito isso no canal, quando eu falo estrategista que eu vou ficar nervoso. E realmente falta estrategista. A gente tem aí, eles ficam fazendo propaganda, o Brasil é isso, o Brasil é água, o Brasil é tudo. Às vezes ele faz uma mega produção de grãos, mas a gente não consegue escoar. E aí a gente perde aí 20% a 25% da produção de grãos, né? Muitos, né? Estragam em alguns silos, né? Se perde muita coisa, né? Nessa integração dos portos e tudo mais. Então, essa estratégia, ela tem que ser uma coisa integrada, tá? Não estou falando nem só de um estado, não, de vários estados. Vou dar exemplo para você que tem aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro tem a BR-493, que é o arco metropolitano. Esse arco metropolitano, ele foi criado para os caminhões não mergulharem no estado, dentro do miolo do estado, para não ficar parado nesses gargalos, para ele cortar por fora o estado. Uma mega estratégia. Só que está desde os anos 70 fazendo esse arco metropolitano. E aí ficou pronto no último governo, e hoje essa rodovia está abandonada, né? Então, a gente vê que o modo de pensar, as políticas, os planos, claro que isso indiretamente afeta a gente também, né? Essa falta de infraestrutura não só nas rodovias, né? Infraestrutura em tudo. Você pega aí o quadro da PRF, 11 mil PRF, se eu não me engano. Como que esses caras vão tomar conta dessas rodovias? A gente trazendo para esse lado de furtos, de roubo de carga. Então, é uma coisa absurda, entendeu? Que precisa de um investimento pujante para a gente realmente alavancar esse país. A realidade é essa. Perfeito, meu amigo. Muito obrigado por vocês responderem a nossa espectadora. Gente, vocês que estão nos acompanhando, não esquece, se você não é inscrito no nosso canal, já vai lá, já toca o sininho e não esquece de deixar o seu like nessa live, que aí ajuda a gente a chegar a mais pessoas. E chegando mais pessoas, você pode ser o nosso aliado fazendo o quê? Compartilhando essa live com o máximo de pessoas que você conhece. Porque não esqueça que o nosso propósito aqui é democratizar o conhecimento de forma gratuita. Mandar um abraço também para o meu amigo Natanael. Um abraço, meu amigo. Diogo Scalda. Esse cara, quando fala de operação de Orenhauser, ele é um fera. Everton Nascimento, outro cara top do segmento de combustível, que cuida da parte rodoviária, sabe tudo quando fala de safra aí, sabe do tudo, açúcar, da cana. Esse é fera mesmo. Cláudia, uma boa noite. E tem perguntas aqui do Luiz. Mas antes da pergunta do Luiz, tem uma pergunta que a gente vai responder papum do Pedro. Quais os pontos negativos do sistema rodoviário? Agora a gente precisa ser papum, começando por Diniz. O ponto negativo é o preço, né, dos combustíveis. Pesam muito no bolso. Não entendo um país que produz, né, que capta petróleo ter um custo elevadíssimo dos combustíveis. E quando você tem aí na produção, tá? Quando você tem aí tanto na produção, né, e não investe no refino, eu particularmente não entendo isso, essa estratégia de país, né, voltando nisso. Maior risco de acidentes, né, a gente vê os acidentes no transporte rodoviário, entrando lá na resposta do Irlandia anterior, de infraestrutura, né? Você vê que tem pouquíssimas rodovias que têm escapamento, né, de um acidente. A gente vê que a frota é uma frota muito antiga, né? Raceada das Araras que dica, vira e mexe, tá virando aí uma carreta, né? Na Serra das Araras, os caras perdem o freio e tem poucos escapamentos. Então,
Então, tem que ter essa estratégia. Além disso, roubos, né? Em relação aos demais modais, os modais que são mais roubados são os rodoviários, né? E Verdade. o grau elevado de poluição, que eu acho que é a próxima pergunta que a gente vai falar depois. Então, esse grau de poluição, hoje, 73% das poluições vem do transporte de carga rodoviário. Então, eu acho que a desvantagem está muito dentro desse eixo aí, desse tocante, entendeu? Perfeito. Irlandi, tem algo para complementar? Cara, o Denis já falou tudo aí, tudo que eu pensava em falar, o Denis já abordou aí, mas eu queria só frisar bastante, eu acho que como a gente tem uma fatia, né, do bolo muito grande no rodoviário, 62%, isso, no geral, termina que você sente mais isso na pele, né, no seu dia a dia. Né? O Denis deu o exemplo que ele estava na Brasil, estava parado, e o trânsito, e a gente vê isso, né? Se a gente vai fazer uma viagem aqui localmente, a gente vai na estrada, a gente é o primeiro a querer correr desse horário. Eu vou sair mais cedo porque não tem caminhão na estrada. Você está numa BR, você vê um caminhão, você tenta ou ultrapassar ou ficar mais distante dele, porque sabe, isso é o dia a dia, isso não tem para onde a gente correr disso. Então, eu acho que isso é um dos pontos negativos da gente forçar tanto a ponta rodoviária e isso, de uma forma ou de outra, termina que isso é um pouco prejudicial, né, no nosso dia a dia. O número de caminhões na rua aumenta, acidente, e tudo aquilo que o Denis já bem mencionou aí. Perfeito. E vamos adiante. Olha o que o Luiz colocou, que top. Muito obrigado, Luiz. Me sentindo no EAD. Top demais. Ó. E aí Luiz fez uma pergunta, o Luiz está inspirado. Vamos responder para ele. Papum de novo. O preço dos combustíveis e da manutenção dos veículos fazem com que o frete transporte rodoviário seja elevado, se comparado com os outros modais. Irlandi? Sim, muitíssimo bem apontado isso, porque hoje é uma cadeia, né? Engraçado quando a gente estava falando agora das situações das nossas rodovias, né? A gente tem uma rodovia em situações precárias. Se a gente for por norte, a BR-319, a 230 são situações totalmente precárias. E aí, cada viagem que sei lá, vamos fazer um exemplo aqui de um caminhão, ele vai fazer uma viagem ali de 500 quilômetros, 600 quilômetros, não sei. Cara, é quase impossível esse caminhão fazer uma viagem e voltar e ele não trazer um prejuízo ali para uma transportadora, de um pneu, de um feixe de mola que quebrou, ou de uma borracharia que tem que fazer. Tanto que se você olhar na rodovia hoje, cada esquina tem uma borracharia, porque isso já virou uma fonte de renda na beira da estrada. Então, isso é um reflexo da nossa realidade. Cara, eu vi entrevistas, né, de vários motoristas que o lucro dele fica todo na manutenção do veículo dele. Tem alguns motoristas que, dependendo do estado, o cara nem vem, o cara não pega o frete, né? Para ele não é viável, né? Então, o problema grave de infraestrutura, isso afeta muito. E aí, cara, a gente perde essa competitividade, né? Perde essa competitividade porque a gente fica naquela inércia, né? Porque aquele motorista, com certeza, ele lucrando mais, ele estaria investindo em outros caminhões, né? Estaria investindo no caminhão elétrico para reduzir a poluição. O governo tinha que verticalizar os impostos do elétrico, que é coisa absurda. Se realmente quer diminuir a poluição, por que não reduzir, né, os custos dos elétricos? Então, uma coisa puxa a outra, como você bem disse, Irlandi, a coisa está integrada. Verdade. E tem outra pergunta aí do Luiz também. O Luiz, eu acho que ele gostou mesmo e está se sentindo no EAD. Vamos lá, Luiz, manda mais perguntas que as duas podem responder. Queria ouvir agora o Denis sobre respondendo para o Luiz. A utilização do transporte rodoviário de mercadorias pesadas por grande distância é considerada uma alternativa acertada, uma vez que o modal é mais ágil. Utilizar o transporte rodoviário para longas distâncias é a alternativa mais assertiva ou não, Denis? E por quê? Papum. Não. Hoje, o que esse modal faz? Ele, na realidade, ele complementa os outros modais, né? Não tem mais ágil, é o aéreo. A gente é um modal aí pouco difundido, né? O custo é alto. Eu já trabalhei com aéreo no eletroeletrônico, então trazia
as cargas da Apple, Samsung, Motorola, essa galera aí, o Brasil, né, a multinacional que eu trabalhava, fazia a logística da Vivo e da Claro. Então, sem sombra de dúvida, o modal aéreo, só que ele não chega, né? Então, a gente é um modal muito pouco utilizado, o custo é alto, e nesse complemento entra o modal rodoviário. Ele, na realidade, ele complementa todos os outros modais, né? Por ter critério de cultura, que o Ilandi falou bem, e ter essa capilaridade, né? Ele vai chegar na porta do cliente, vai chegar na porta das empresas, e por isso que é o mais utilizado. Mas não, o mais ágil, com certeza, é o transporte aéreo. Perfeito, muito obrigado. E não esqueçam, vão mandando mais perguntas aí, para que essas duas feras possam tirar todas as dúvidas de vocês. Jefferson Marques, boa noite. Ele botou assim, ó: qual a percepção de vocês em relação à qualificação dos profissionais que lidam com transporte hoje no Brasil? Eu queria ouvir vocês dois, a gente já falou uns minutos antes sobre isso, e eu queria ouvir, começando por Irlandi, a papum sobre a resposta do Jefferson. Boa. O Jefferson aí já, parceiro aí, já trabalhou com a gente, já tá em linha aí. Boa. Cara, isso é muito importante hoje, né? A gente saiu um pouco daquela linha que quem está, falar propriamente dito, né? Quem está hoje à frente do ramo de transporte é um carinha que estava ali para ser coadjuvante. E ele saiu de cena, isso já está obsoleto. O cara é o papel principal, o cara que faz a coisa acontecer. Hoje a gente vê claramente a tecnologia está entrando profundamente dentro do transporte. Hoje você já vê motorista com celular, com apps ali, finalizando a entrega, bipando o canhoto, já entregando por cartório digital, que já está caindo no recebedor lá, ou no embarcador, ou seja, o cara vê a entrega ali sendo entregue online ali, ou seja, se o cara não estiver preparado, o negócio não vai funcionar, e aí não tem logística que faça dar certo. Cara, é uma frase que eu costumo dizer muito: a logística não é mágica, mas a gente precisa de gente realmente capacitada, que sabe fazer a coisa acontecer, porque a coisa está evoluindo. Não é um simples motorista. Cara, o cara é um motorista, o cara tem que saber o que ele está lidando. Ali ele tem uma carga sei lá, pode ser uma carga de sal, que custa R$4.000, 30 e poucas toneladas, como pode ser uma carga de um eletrônico, mais de R$1 milhão ali que o cara está transportando. O cara de um iPhone que... Exatamente. 120 milhões, 5 pares. O cara tem que estar bem treinado, o cara tem que saber embarcar as mapas, o cara tem que estar bem atento no trânsito, a questão de segurança, saber a hora de parar, saber a hora de abrir, estar interligado com a GR, ou seja, é um caminho sem volta. A gente tem que estar treinado, tem que estar capacitado. A equipe que faz o trabalho nos bastidores, a equipe da cadeia logística, administrativa, todo mundo tem que estar interligado ali, tem que estar treinado, tem que estar em linha, porque senão não vai dar errado. E aí não tem mágica que faça isso dar certo. Perfeito. Antes de Diniz continuar e dar a opinião dele, Diniz, eu queria que você focasse, Irlandi focou com uma propriedade muito grande falando sobre a questão, ele falou muito da ponta. E eu queria que, em cima da pergunta do Jefferson, que você falasse da parte de gestão, porque onde tudo vai acontecer na minha cabeça é através do planejamento. Qual é a percepção que tu tens dessa qualificação desses profissionais que estão na gestão, no planejamento e no desenho fazendo um design model de tudo isso acontecer, complementando o que Irlandi já falou muito bem? Cara, o que eu tenho para falar para o Jefferson, né? Foi o Jefferson que fez a pergunta, né? Isso aí. É uma máquina também, se é o que eu estou pensando, é uma cabotagem, sabe muito, hein? Sabe muito. O que eu tenho que falar para o Jefferson é o seguinte, o Potter, que é o pai da estratégia, ele falava lá em 1990, que o Irlandi falou, que a logística é uma atividade principal. Parte desse princípio. Então, as empresas hoje, países que querem realmente alavancar, ganhar em produtividade, ganhar em faturamento, rentabilidade, ela investe em logística. Tu pega as empresas mundiais, elas estão investindo em logística. Tu vai pegar uma Amazon, tu vai pegar um Mercado Livre, tu vai pegar uma Apple. Qualquer empresa é a logística. Qual o forte da Coca-Cola? Logística. Então, a logística, ela move o mundo, tá? O forte da Coca-Cola é marketing. Não.
Você vai lá numa cidadezinha do interior, tem um pipoqueiro, tem a igreja e tem uma barraquinha do lado que tu vai chegar lá, tem uma Coca-Cola lá. É assim que funciona. Isso é logística. Então, quando tu pensa nessa estratégia, tu vai pensar aí nas 9 atividades logísticas. Tu vai pensar em programação de pedido, tu vai pensar em estoque, armazenagem, embalagem, tu vai pensar em programação de produto, informação. Então, essa coisa ela está integrada, né? É end-to-end. É desde o início até chegar ao consumidor final. Então, esse planejamento, vindo para a sua pergunta, o cara tem que se qualificar, e eu passo isso para a minha equipe, a estratégia. O cara tem que entender a estratégia. E essa estratégia, ela vai impactar a experiência com o cliente, ela vai ajudar você no teu NPS, ela vai fidelizar o teu cliente, né? A experiência que tu vai levar para o teu cliente. Porque você está carregando sonho, né? O cara está comprando tijolos para a casa dele. Pô, é a casa dele, você tem que pensar nisso, essa experiência com o cliente. E o profissional de logística, ele precisa ter essa visão estratégica. E aí, Diniz, como eu vou ter isso? Você vai ter isso justamente o que a gente está trocando aqui. A gente está trocando conhecimentos. Você vai trocar conhecimentos na universidade, você vai trocar conhecimento com outras pessoas, porque você está sempre aprendendo, sempre aprendendo. Eu estava falando com o Paulo antes de a gente entrar, fui fazer esse curso do Lean, né, da metodologia Lean, para ter uma mentalidade enxuta. Já cheguei, já reuni minha equipe todinha e fui passar a estratégia para a minha equipe, né? E aí recebi várias ideias. Então, o profissional de logística ele tem que pensar estrategicamente e ele tem que se qualificar e buscar informação contínua.